Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia e sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, não preparei nada muito elaborado aqui para falar com vocês, mas hoje eu queria falar sobre por que no Brasil tantos times grandes são rebaixados. Estou gravando esse vídeo aqui logo depois do rebaixamento do Santos. O Santos acabou de cair, agorinha, quem conhece o meme vai saber. Chegou a notícia. Ele dentro de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha, agorinha. E antes de dar continuidade, eu tô gravando sem o meu microfone porque para variar ele tá sem bateria. E dessa vez não foi vacilo meu, que eu deixei ele carregando a noite toda. Eu fui ligar hoje, ele tava sem bateria, não dá para entender o que acontece. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar ou bater um papo com vocês pra gente tentar entender por que tantos times grandes caem no Brasil. Até vi um meme hoje, vi um meme hoje que tava lá escrito, né, time grande não cai, e lá tinha o Inter, o Cruzeiro, o São Paulo, o Santos e o Flamengo, né? Então hoje dessa lista só sobrou São Paulo e Flamengo. Também tem o Cuiabá, mas o Cuiabá já jogou a Série B, então a gente nem considera muito. E uma das primeiras coisas que vem na cabeça para explicar o porquê que tanto time grande no Brasil é rebaixado é a questão do nosso querido Z4, que eu não gosto muito. Eu preferia que fosse Z3 igual todas as ligas da Europa. Inclusive já fiz um vídeo explicando benefícios e alguns malefícios que poderiam ter se o nosso Z4 virasse Z3. Vou deixar no card aqui ou aqui. Mentira, nem vou deixar no card, com certeza eu vou esquecer de pôr, mas dá uma procurada no meu canal aí que você vai achar. Mas esse primeiro ponto já explica uma grande diferença da nossa liga para outras ligas do mundo, que aqui 4 times são rebaixados. Então, se fosse o Z3, muitos times que terminaram aí que pegaram essa quarta vaga do rebaixamento nunca teriam sido rebaixados. Eu não vou lembrar de cabeça aqui quais grandes foram rebaixados por causa dessa quarta vaga, mas arrisco dizer que talvez o Vasco, um dos rebaixamentos dele, teria escapado, o Inter talvez teria escapado, o Cruzeiro eu não lembro que posição ele caiu, o Santos dessa vez teria escapado, o Corinthians, se não me engano, em 2007 eu acho que ele caiu com essa última vaga do rebaixamento. Então a gente teria vários times grandes que nunca teriam caído se na nossa liga fosse Z3 e não Z4. E esse é o primeiro ponto de diferença da nossa liga para outras do mundo aí. E aí um outro tema que pode contribuir para tantos times grandes cair é a quantidade de times grandes. Fora do Brasil, a gente tem algumas ligas dominadas por poucos times. No caso da Alemanha, por exemplo, se a gente for considerar grande só o Bayern de Munique ou, sei lá, talvez o Borussia Dortmund, os outros times a gente considera médio, é difícil esses dois caírem. Na Espanha a mesma coisa, Real e Barça, dificilmente esses dois vão cair porque tem outros 40 times piores que eles. Então, dos 20 da primeira divisão do Campeonato Espanhol, com certeza vai ter outros 18 times piores que Real Madrid e Barcelona para cair. Mesmo que Real Madrid e Barcelona façam um campeonato ruim, dificilmente vai ter 5 times melhores do que eles. Então, sempre Real Madrid e Barcelona se classificam para competições europeias, mesmo não estando tão bem. Então, imagina que 18 times fiquem melhores do que eles para eles serem rebaixados. Então, é muito difícil. O que não acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de Clube dos 12, né, que são os 12 times mais fortes do país, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 do Sul, do Rio Grande do Sul, 2 de Minas Gerais. Então, a gente tem muito time grande. Então, como a gente tem muito time grande, muitos deles vão cair. Talvez isso puxe uma outra discussão também, que é a nossa liga, ela é equilibrada porque tem 12 times grandes, ou ela tem 12 times grandes porque ela é tão equilibrada que vários times conseguem ganhar títulos e ser considerado grande? Fica um questionamento aí. Mas esse é um outro ponto também. Quando você tem 12 times grandes disputando e você ainda tem outros times menores que conseguem se estruturar e brigar com esses 12, consequentemente, algum desses aí vai cair. Porque não tem como você... Se os 12 times grandes ficarem em primeiro, o pior deles já vai ficar em 12º. Então, considerando aí que a gente tem outros times menores que estão ascendendo, como por exemplo o Fortaleza, a gente tem alguns times do Nordeste que sempre fazem campanhas boas. Esse ano a gente teve o Bahia, que não fez uma campanha boa, mas
continuou na Série A. Em outras temporadas a gente sempre tem o Sport brigando, às vezes o Ceará brigando. Alguns times do Centro-Oeste conseguem disputar. A gente tem o Cuiabá aí que está se mantendo bastante tempo na primeira divisão. E outros times fora desse eixo aí que também estão virando time grande, como por exemplo o Atlético Paranaense. Então você tem 12 grandes, mais alguns times do Nordeste, mais alguns times do Centro-Oeste e mais alguns times do Sul que estão conseguindo brigar entre esses 12. Consequentemente, alguns dos 12 vai cair, não tem jeito. Então, isso é um outro motivo do porquê tantos times grandes caem no Brasil. Além de a gente ter um Z4 maior, né? A gente tem uma zona de abaixamento maior, são 4 e não 3, a gente tem muitos times grandes brigando, a gente tem um grande equilíbrio na nossa liga, né? Então, time pequeno rouba pontos de time grande. A gente também tem times fora do eixo aí dos 12 que conseguem disputar contra eles e aí eles acabam sendo rebaixados. E aí tem alguns outros pontos não tão óbvios assim, talvez algumas pessoas citem, né? Geralmente quando seu time cai, todo mundo culpa a diretoria, e isso é um ponto importante. A maioria dos times do Brasil são mal administrados, e quando chega um time que tem uma administração ok, ele consegue se sobressair muito. Então a gente vê Flamengo e Palmeiras que fazem o mínimo certinho ali, já conseguem disputar todos os títulos. São Paulo, durante muito tempo, um dos que não caíram, teve uma administração boa. O São Paulo fazia bastante coisa que os outros times não faziam. Mas hoje a gente vê que só isso não basta, porque o São Paulo parou no tempo. Então, só você ter uma categoria de base bem treinada e com uma boa estrutura, que é a Cotia, só de você ter um CT bem equipado, uma academia bem equipada, um departamento médico interessante, e já não tá valendo mais de nada, porque os jogadores de São Paulo sempre sofrem lesão, então a gente viu que o departamento médico já fica defasado. A questão do scout de contratação é muito importante, então se você não tem uma galera ali analisando números, analisando dados, você fica para trás e para de conseguir contratar jogadores bons a um preço interessante. Você para de ter grandes vendas para a Europa se você não está constantemente atualizando a sua categoria de base. Então, um time hoje que chega e se estrutura e se administra um pouquinho melhor do que os outros, já consegue se destacar muito. A gente vê o Fortaleza fazendo boas campanhas, está se estruturando muito bem. A gente tem o Bragantino que está se estruturando muito bem. A gente tem o próprio Cuiabá, que é um time lá do Centro-Oeste, fora do eixo, mas consegue se manter na Série A por bastante temporada já. Então, times pequenos e de pouca estrutura, se conseguem se organizar minimamente, já conseguem ficar na Série B, e times grandes que se organizam um pouquinho mais já conseguem disputar todos os títulos, que foi o caso do Palmeiras, do Flamengo, e até o Atlético Mineiro também tá se organizando legal e está conseguindo disputar. Então, a gente vê que a administração ela é um ponto importante, e o Santos, ele foi se dando ao luxo de fazendo cagada durante muito tempo, e tem uma hora que a conta não bate mais, e aí ela é cobrada, e o São Paulo quase passou por isso, ficou em administrações horrorosas durante um tempo, e quando bateu ali para cair, sorte que o Hernandes conseguiu salvar o time. Então chegou num limite que, se não troca a diretoria, provavelmente o São Paulo teria jogado uma Série B também, mas aparentemente o Casares está fazendo uma boa administração aí, então está salvando um pouco o São Paulo. E aí uma outra coisa também que pode afetar é a questão do calendário. Esse ano a gente conseguiu ver o quão o calendário ferra com um time grande, porque a gente teve um campeonato liderado pelo Botafogo durante muito tempo, tanto que o Botafogo era o líder e o Bragantino era o vice-líder, isso porque Flamengo, Palmeiras, São Paulo, o Corinthians ficou dividindo o elenco para disputar outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então, enquanto esses times focavam nesses títulos, outros times que conseguiam manter um time ok no Brasileirão conseguiu ir lá para cima, tanto que quando o Palmeiras foi eliminado de tudo, já voltou a ganhar e foi campeão, então conseguiu tirar uma diferença monstruosa. Claro que o Botafogo deu uma ajudada também, né? Maior pipocada da história aí, mas quando o Palmeiras focou no campeonato, não teve como segurar e o Palmeiras foi campeão. Então, o nosso calendário ele é horroroso e ter que ficar dividindo elenco prejudica muito. São Paulo, por exemplo, ganhou um jogo fora de casa só no Campeonato Brasileiro. Se tivesse mais rodadas, ia correr sério risco, porque também essa questão de ficar poupando os jogadores, e no finalzinho ali deixou os jogadores descansar, o Caleri foi fazer cirurgia e tal. Então, os times não têm um elenco muito bom para disputar uma competição de pontos corridos, e se você fica poupando e falando que no Brasileirão depois você corre sério risco de ser rebaixado, porque hoje os times pequenos que não vão disputar
competições continentais e que são eliminados em fase muito prévia da Copa do Brasil, conseguem focar 100% no Brasileirão. Em condições normais eles já conseguem tirar pontos de time grande. Imagina com times grandes poupando. Então, inclusive, nessa próxima temporada, eu fico muito esperto com o São Paulo, por exemplo. A gente tem que ficar muito esperto. Eu acho que o Palmeiras tem elenco para conseguir dividir. O Flamengo também tem um elenco para conseguir dividir. Mas times um pouco menores, como por exemplo São Paulo, o Corinthians, eu não sei se eles vão ligar para Copa do Brasil e Sul-Americana. Tem um prêmio muito bom, mas eu acho que eles vão ficar espertos com o Brasileirão. E o São Paulo nessa tara de querer Copa do Brasil, de querer Libertadores, voltar para Libertadores, pode ser que vacile um pouco no Brasileirão e seja um time que corre riscos aí. Então tem que montar um elenco bom para conseguir dividir a atenção e não pode poupar tanto no Brasileirão, senão a conta vai ficar difícil de fechar e conseguir fazer os 46 pontos ali para escapar. Mas basicamente esses são os pontos do porquê tanto time grande cai no Brasil. A administração é muito ruim, o nossa zona de rebaixamento é maior, tem 4 vagas que caem, não 3, igual a maioria das competições na Europa. Aqui a gente tem 12 times grandes, fora times pequenos que também conseguem roubar pontos de time grande. A nossa liga é extremamente equilibrada, então a distância entre quem se classifica para Libertadores e quem cai é uma distância muito curta. E também o nosso calendário ele é muito apertado, fica muito difícil os times conseguirem se dividir em mais de uma competição. Então acredito que essa é uma particularidade nossa aqui. Acho que nenhuma outra liga se assemelha com a nossa nesses quesitos. A gente tem um campeonato inglês, o calendário é um pouco apertado também, tem muito time grande lá, é bem equilibrado, mas eu duvido que times do G6 vão cair. Então é muito difícil. O Chelsea perde 800 partidas seguidas e não cai, não sei como que eles conseguem. Então acho muito difícil a gente ver um Chelsea caindo, um United caindo, por mais que eles estejam ruins hoje, eu não vejo esses times caindo. Coisa que se fosse no Brasileirão, se esses times dão o vacilo que eles dão, eles com certeza cairiam. Mas acredito que é isso. Não sei se você tem outras teorias aí do porquê tanto time grande cai no Brasil. E conta aqui pra mim nos comentários quem você acha que é o próximo a cair, 2024 aí, quem que corre riscos sérios, e se você acha que o Santos volta. Será que o Santos volta? Eu acho que a Série B vai ser difícil, mas se organizar tem condição de voltar. O problema é a diretoria bagunçada deles, conseguir se organizar, né? Conta aqui pra mim nos comentários se você acha que o Santos volta ou não. Não deixa de sair do vídeo sem dar o like e sem se inscrever, porque se você não se inscrever você vai perder esse canal aqui e nunca mais você vai me ver. Então se inscreve aí, dá essa força pra nós e tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.